Olá, seja bem-vinda novamente aí ao nosso podcast, um podcast do DP Results, um podcast também da comunidade DP Fora da Caixa. Novamente, eu, José Zaco, vocês já estão cansados aí de assistir, a gente já está com vários temas juntos aí, falamos de inteligência artificial, aliado ao departamento pessoal, indicadores, e agora eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com a Williana. Nós vamos falar, Williana, diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Primeiramente, queria que você se apresentasse aos nossos aí colegas que estão nos assistindo, fale um pouco da Williana e depois aí a gente vai entrar nesse tema tão importante e, como eu estava falando nos bastidores, eu também vou aprender com você aqui. Tá bom. Olá, José, é um prazer estar aqui, é um prazer participar dessa iniciativa, né, do evento que tá lindo, já dei uma olhada na feira, então tem muita coisa interessante. E falando um pouquinho da Uliana, né, a Uliana Prado, eu já tenho mais de 30 anos de carreira, então, né, tem um tempinho de estrada, né, venho aí sempre dentro do RH, tive a oportunidade de trabalhar numa área de negócios também, mas a minha grande paixão mesmo é trabalhar com processos e todos os subsistemas de recursos humanos. Hoje eu estou atualmente, como diretora da Tato, diretora de Gente e Cultura da Tato, que é uma empresa nacional, uma empresa de CX e BPO, que trabalha diretamente com um público bastante diverso. Então eu tenho uma experiência com o tema e um contato com um tema muito prático. Então, é um tema que eu gosto e, como a gente estava falando, eu acho que é um tema novo para todos nós, Falar de diversidade, inclusão e equidade é um tema, José, que ele é novo porque todos nós estamos aprendendo com esse tema. E a gente ainda tem muito que aprender. E sobretudo, o RH, que puxa, na maioria das vezes, esse tema nas grandes empresas, nas pequenas e médias, ele também precisa aprender muito. Então, a gente está construindo juntos. Então, acho que esse bate-papo vai ser uma troca grande, em que eu também vou ter a oportunidade de aprender com você, com suas dúvidas, com o que a gente vai discutir aqui. Williana, perfeito. Eu acho que assim, eu acho que nesse tema específico, eu vou ser um porta-voz de quem está nos assistindo, porque eu tenho muitas dúvidas, E a minha primeira dúvida é uma coisa que não é só sobre esse tema, mas eu busco sempre, o que eu sempre falo é o que eu executo. Eu não falo uma coisa que eu não faço. Se eu não sei, eu não sei. Se eu sei, eu sei. E nesse primeiro tema, como transformar a diversidade em prática e não apenas em discurso? Essa pergunta, ela é fantástica, porque na maioria das vezes o que a gente vê é um discurso muito bem montado, uma comunicação dentro das empresas muito bem formatada, mas na hora da decisão do board, na hora da decisão das políticas, na hora de você criar ações efetivas dentro da empresa, esse discurso fica só no discurso mesmo, ou seja, não há ações práticas. Então, a melhor forma é, de fato, com ações. E que tipos de ações que são essas, O que a gente faz para a gente sair da condição de discurso? Falo que um primeiro momento é que a empresa tem uma pauta sobre o tema. Conversar abertamente sobre diversidade, conversar abertamente sobre inclusão. E aí eu faço uma pausazinha aqui para a gente parar e refletir no que é uma empresa de fato diversa e inclusiva. E aí tem uma frase que eu gosto muito, porque eu acho que ela é simples e ela explica muito a diferença entre diversidade e inclusão. Porque eu preciso entender o tema primeiro, e fazer a empresa entender para depois eu conseguir ir para as ações práticas e aí sim sair do discurso para a prática. Eu falo sempre que não adianta você convidar para uma festa um amigo seu. Você precisa convidá-lo para a festa e tirá-lo para dançar. Além de você convidá-lo para a festa e tirá-lo para dançar, você precisa abrir todos os ritmos da pista de dança. Aí você vai estar sendo, de fato, uma empresa diversa, inclusiva e com equidade. Por quê? Porque a empresa diversa não é só contratar
né, contratar uma pessoa preta, contratar uma pessoa LGBTQIA+, contratar uma pessoa portadora de uma deficiência física ou intelectual. Não é só isso, não é só colocar para dentro um mundo diverso. É incluí-lo. E como que eu faço para incluí-lo? Através de políticas bem definidas, né, de clareza, de uma comunicação dentro da empresa, de uma capacitação para a liderança que vai receber e vai acolher para saber como que ele vai, como que essas pessoas vão conviver e se relacionar no mesmo ambiente. A questão não é ser diferente, as diferenças existem, né? A questão é como que eu trabalho com essas diferenças dentro da empresa, tendo políticas que garantam e resguardam a saúde e o bem-estar e a convivência de todas essas pessoas. Isso vai desde a acessibilidade que eu preciso promover dentro das empresas, né? Então não tem como eu trazer diversidade para dentro se eu não dou acessibilidade. Então, você tem uma empresa que ela tem escada e não tem rampa, não tem um banheiro adaptado, isso é básico, mas as empresas não sabem disso ainda. Então, eu preciso dar essa acessibilidade. O quanto eu dou acessibilidade na capacitação dessas pessoas, cada um chega com uma história, cada um chega com uma bagagem. Então, como que eu trato e incluo todas essas pessoas para que elas tenham, e eu garanto que elas tenham as mesmas oportunidades de carreira e de desenvolverem seus talentos e seus potenciais dentro da empresa. Então, a parte de acolhimento, José, a parte de adaptar a empresa para receber, para acolher, isso é quando eu estou incluindo. Isso é inclusão. Falar do tema, trazer clareza, né? Colocar na pauta essas informações, que isso faça parte realmente da pauta de discussão da empresa para criar políticas, para criar modelos, né, de governança que de fato consiga fazer a inclusão de todas essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente não pode se limitar. Hoje a gente tem uma gama muito grande, né? Você tem culturas diferentes dentro de uma empresa, você tem etnias diferentes dentro de uma empresa, né? E isso tudo precisa ser visto. Williana, interessantíssimo esse ponto que você trouxe, e na sua experiência você já é uma pessoa muito experiente de mercado, com uma bagagem muito grande nesse tema, né? No tema de diversidade, equidade. Eu queria ver uma opinião, assim, uma pergunta minha mesmo. Qual que é a percepção desse empregado quando ele entra numa instituição onde ela é apenas inclusiva, mas não tem essas outras partes que você... eu estou aqui só para cumprir uma obrigação. Mas você já trouxe diferente, não é? Eu tenho que te convidar para a festa, tenho que te tirar para dançar e também tenho que dançar os ritmos. Porque aí eu vou estar ali, a sigla é DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Então, qual que é a percepção do empregado? Qual que é a visão dele? Se vocês têm alguma mensuração, algum número que ateste a satisfação desse colaborador quando ele se sente incluído dentro aí de todas as ações da instituição. Tá, olha só. Eu vou falar de como o que é preciso, o que é necessário a gente fazer para poder medir o quanto a empresa de fato está conseguindo ser diversa e inclusiva, tá? Então, hoje você tem indicadores que você pode criar dentro da empresa que vão te dar essa condição de medir, né? Algumas empresas têm uma iniciativa que eu acho super interessante, que é de criar um comitê de diversidade. Já vi. Onde quem faz parte desse comitê de diversidade são as pessoas diversas mesmo. E nesse comitê se discutem, né, rotinas, práticas da empresa, onde essas pessoas conseguem trazer as suas necessidades, as suas dores, né? E diante disso, a empresa consegue criar ações que vão, de fato, melhorar essas necessidades e melhorar essas dores. Porque quando você discute diversidade do ponto de vista de quem não está na diversidade, é muito difícil. Eu falo, é difícil você perguntar para um homem se ele sabe decifrar a dor de um parto. Ele não vai conseguir.
ele não vive aquilo na pele. É difícil perguntar para um branco, né, se ele sabe o que é sentir o racismo. Ele não vive aquilo. Então, quando você traz o grupo diverso, ele vai ter uma riqueza de informações e de dores e de necessidades que a empresa, naquele momento, vai conseguir, né, entender qual é a robustez das práticas e políticas que ela vai precisar criar. A partir daí, ela vai conseguir criar essas práticas e ela vai conseguir, através das práticas, criar indicadores. Então, vou te dar um exemplo, né, de o que a maioria das empresas fazem na entrada. Quando ela começa a discutir o tema, quando eles começam a criar essa mentalidade, né, que o mindset começa a mudar para essa visão, a primeira coisa eles olham para a demografia. Né? Então, qual o percentual de mulheres que eu tenho na empresa, qual o percentual de pessoas pretas que eu tenho, qual o percentual, né, de pessoas com alguma deficiência, né? Esse já é um número indicativo. Depois ela parte, quantas dessas pessoas fazem parte de um cargo de decisão na empresa? Né? Quantos desses são diretores, CEOs, são gerentes, estão em alguma posição de decisão, um cargo de confiança? Essa pode ser uma meta, né? A gente hoje tem o Pacto Global, e dentro do Pacto Global você tem o ISD. Dentro do ISD você tem as ODS. Dentro dessas ODS, elas são categorias que você tem daquilo que você precisa cumprir para poder fazer parte do Pacto Global, tá? E dentro do Pacto Global, na parte social, que é a parte onde você pega, né? Você pode assumir um compromisso. Vou te dar um exemplo da Tato. Nós fazemos parte do Pacto Global e na Tato nós assumimos o compromisso, né, de até 2030 nós chegarmos em 50% da nossa liderança feminina. Nós somos uma empresa que 64% do meu público é mulher. Como que uma empresa com 64% do público feminino, né, não tem a sua maioria feminina na liderança? Teria que ser proporcional, né? Então, essa é uma primeira meta que a empresa pode criar. Por exemplo, é um indicador. E ela dá um tempo para ela medir esse indicador. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai criar políticas e práticas de desenvolvimento, né, que vão desde o recrutamento e seleção, né, de pensar no momento de trazer para dentro da empresa uma vaga afirmativa. Então, vou trazer uma mulher, né, essa vaga é para mulher especificamente, e ela dedicar esforços, tempo para capacitar essa mulher para que ela seja desenvolvida através de suas próprias competências, né, para essa posição. Eu não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para as competências. Eu não vou promover uma mulher só porque eu vou cumprir a meta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós vamos proporcionar para essas mulheres um investimento para que elas se desenvolvam e tenham capacidade, né, de competir de igual com os homens que estão dentro da companhia. E isso você vai dar maior probabilidade para que elas assumam novas posições. Então, né, o tema é sensível, tá, José? Porque a gente não pode banalizar o processo, né? Dizer que as empresas vão abrir as portas para as mulheres, por exemplo, para cumprir a meta. Não. A equidade é esse princípio. É quando eu crio condições para que todos participem de forma igual para conquistarem, né, o resultado. Então, é quando eu dou a condição para que todas as pessoas que estão naquele ambiente tenham as mesmas oportunidades, né, de concorrerem, né, e de terem uma carreira dentro da companhia. E aí o jogo é justo. Sim. Tá? E, claro, vai vencer aquele que estiver mais preparado, mas todos receberam, né, a mesma dose de incentivo, né, a mesma dose de engajamento, a mesma dose de informação, né, a mesma dose de capacitação. E é isso que a gente precisa, enquanto empresa, promover quando a gente fala de diversidade. Você falando, Eliana, eu estou aqui pensando nos meus números, né, nos meus indicadores. E a gente tem um indicador muito interessante lá,
Um indicador simples, mas é o número que é interessante. Nós temos 9 mil, vou arredondar 9 mil, 9.100, mas 9 mil colaboradores seletistas, direto, né? 75% em todas as unidades são mulheres, 75%. Olha isso. E, se eu não me engano, 78% dos gestores são mulheres também. Aí, assim, eu também vou ponderar alguma coisa. Eu não sei se por ser área de saúde a predominância pode ser maior, não sei. Isso é que eu estou trazendo bem, não sei. Mas aí, trazendo para o meu pessoal, em toda a minha carreira de 20 anos no departamento pessoal, todas as minhas gestoras foram mulheres. E eu sempre tive uma relação, assim, excelente, muito. E, assim, eu acho que hoje eu estranharia mais se fosse um homem do que se não fosse. Porque eu acostumei, e, assim... sempre tive uma relação muito boa e é igual você falou, se você perguntar pra mim que eu sempre tive uma relação, eu vou falar, não, mas não existe, mas eu tô falando da minha bolha. Da sua bolha, exatamente. Justamente, então assim, como que vou participar de um conselho que a minha vida e a experiência foi isolada, vamos falar assim, eu sou a regra, eu sou a exceção, eu não sou a regra. Exatamente. Você entendeu? Eu acho que esse ponto de vista seu é excelente, tá? Porque faz com que a gente saia da caixinha, fale, opa, tem um mundo que é muito diferente aí fora e que precisa ser melhorado, né? Se a minha caixinha tá boa, como eu vou explodir a minha caixinha para contaminar outras caixinhas para que elas também explodam, né? E comecem a enxergar essa necessidade. Eu trouxe o exemplo de mulher, mas a gente tem exemplos, né, com toda N fatores, N fatores e com toda a diversidade a gente tem, não é só de gênero, né? Então a gente tem, e acho que a gente precisa realmente ter esse olhar, porque eu não tenho dúvida, José, que uma empresa diversa e inclusiva tem um impacto direto nos seus resultados. A gente tem inúmeras pesquisas que a gente, né, vê no mercado que comprovam isso, tá? Empresas, né, que são diversas têm uma capacidade até 36% a mais de um melhor desempenho. Por quê? Porque a diversidade, ela traz uma diversidade de ideias, de cultura, de decisão, do modelo mental, da maneira como as pessoas pensam. Porque cada um vem com a sua experiência, com a sua bagagem e com certeza a experiência de um homem a vida inteira ela é diferente da experiência de uma mulher, a experiência de uma pessoa com deficiência física, né, portador de uma deficiência física, ela é diferente, ele teve que viver situações e lidar e administrar situações, né, que uma outra pessoa não teve, porque não tinha a mesma dificuldade, a mesma limitação. Então a gente precisa pensar muito nisso. Então, na hora da solução de um problema, na hora de inovar dentro da empresa, essas cabeças pensando juntas, né, cada um trazendo um pouquinho da sua experiência, vão fazer total diferença para a alavancagem da empresa. Então, assim, eu me pergunto às vezes, né, por que as empresas ainda não experimentaram tudo isso? Porque faz muita diferença para a empresa, né? A gente tem pesquisas muito concretas, né, de institutos muito seguros que atestam isso. Isso era uma pergunta que eu ia trazer agora. Quais os ganhos tangíveis, né, das instituições que adota aí de forma prática, não só em discurso, a diversidade, a equidade, a inclusão, né, o DEI aí, qual que é o retorno que as empresas têm? É mensurável? A gente consegue trazer isso em números? Sim, é mensurável. Você consegue trazer isso no resultado de desempenho da empresa, né, na performance desses resultados, né, no poder de decisão que essa empresa toma, né, na ação estratégica que ela tem, né? Isso reflete também, por exemplo, na marca empregadora, no mercado de trabalho, né? Principalmente que a gente está falando que, né, nessa nova geração existe uma tendência, né, muito grande dessas pessoas buscarem empresas que são de fato diversas, que trabalham com a inclusão e que têm uma condição, né, um olhar social mais ampliado. Isso é uma tendência.
mas a gente ainda tem, tá, José, na minha visão, um espaço muito grande para a gente conquistar nesse tema. Apesar dessa geração, né, vem com essa cabeça mais aberta, né, vem buscando empresas, né, que tenham e que ofereçam, tá, um espaço, um ambiente mais diverso, a gente ainda tem muito preconceito, muito machismo existente, né, dentro das empresas, nas famílias, nas comunidades, né, nos grupos que a gente atua. Então você ainda existe, né, tem muito racismo ainda, né, homofobia. Então isso ainda existe. A gente ainda precisa trabalhar muito, tá? Quebrar essas barreiras. Para poder quebrar essas barreiras, embora essa nova geração já esteja com uma cabeça e uma tendência, né, melhor do que as gerações anteriores. É isso que era a minha próxima dúvida e a próxima pergunta ia gerar justamente nesse ponto, né? As gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho, eu imagino que aonde você atua hoje é um setor que recebe muitas pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho. Como que é a visão dessas pessoas, como que elas respondem à diversidade, à equidade, à inclusão dentro aí da instituição? Elas têm uma tendência mais aberta, tá? Elas buscam mais, participam mais. Então, vou te dar alguns exemplos de ações práticas. Sim. Que a gente hoje tem dentro da Tato, tá? Por exemplo, eu tenho um projeto que chama Mulheres de Excelência dentro da Tato. É um projeto voltado para capacitação de mulheres e para escutativa de mulheres. O primeiro tema que nós começamos a trabalhar, José, foi o tema da violência doméstica, porque a gente acha que esse tema não está dentro das empresas. E a gente se engana, porque a mulher que trabalha na sua empresa, ela pode sim estar vivendo uma situação de violência doméstica, seja ela psicológica, física, moral, né, econômica, financeira, dentro de casa. E muitas vezes a falta de informação para essa mulher, ou a falta de clareza e apoio que ela tem, faz com que ela viva, né, nesse ambiente, nesse sistema abusivo. Então, Mulheres de Excelência dentro da Tato, a gente começou trabalhando, inclusive, com este tema, né? E, para nossa surpresa, foi um tema que, né, todas as mulheres queriam participar, né? Todas elas estavam consumindo, porque a gente estava levando informação, estava levando apoio, estava levando direcionamento. Tá? Então você percebe que tem uma cabeça e uma tendência maior dessa geração, e eu trabalho muito com o primeiro emprego. A minha maior população está entre 18 e 25 anos, então mulheres muito jovens dessa geração, né? Então elas estão mais abertas para receber. Tá? A gente tem um outro projeto dentro da Tato que eu acho que é super legal, que é o Tato Materno, né, que ensina para a mulher sobre a maternidade. Isso é inclusão. Quando eu enxergo que é uma fase da vida que a mulher passa e que ela precisa receber mais acolhimento, mais amor, mais carinho, porque existem transformações hormonais no corpo que afetam diretamente as questões emocionais, principalmente quando ela é mãe pela primeira vez. Que se a gente não acolher e não apoiar, a gente pode perder aquela colaboradora, né? E aí a gente tem como a gente pode fazer. E tem um outro projeto que a gente tem também, que a gente fala muito e olha para dentro dos benefícios que a gente tem, que é uma outra forma, uma outra prática que a empresa pode, né, oferecer para poder tratar a diversidade, olhando para os benefícios. Então, né, hoje nós temos o auxílio excepcional. Além do auxílio creche que a gente tem o auxílio excepcional, que são para as mães e pais atípicos. Aquela mãe que tem uma criança com alguma deficiência intelectual, né, ou física, ela pode requerer dentro da companhia mais um benefício, que é o
benefício do auxílio excepcional. E o auxílio excepcional, diferente do auxílio creche, né, ele não tem uma idade, não tem tempo. Porque o auxílio creche você oferece normalmente o padrão para as crianças até 6, 7 anos. Isso. O auxílio excepcional não, ele não tem idade. Enquanto durar o contrato? Enquanto durar o contrato com a empresa, ela vai ser beneficiada pelo auxílio excepcional. E aí a gente começou a fazer também rodas de conversa com essas mães, né? Para poder entender quais são as dificuldades que essas mães passam. Qual a rede de apoio que essa mulher tem, porque ela precisa trabalhar, mas ela precisa acolher essa criança que requer cuidados mais específicos. Como é que é a rotina dessa mãe dentro de casa? Então, quando a empresa tem esse olhar e ela entende que ela precisa ir além nesse contexto, ela está trazendo uma ação prática, né, para dentro da empresa. Inevitavelmente, isso é visto, principalmente para essa nova geração, como um benefício positivo. Então, existe uma abertura maior. Eles participam mais dos treinamentos desse tema. Então, a gente fez um treinamento. A adesão é maior. A adesão é maior. Então, treinamento de letramento, por exemplo, que é super importante, a gente teve uma adesão muito grande, né, de todos eles. E o treinamento foi um treinamento gostoso, foi, né, um webinar, né, de forma criativa, engajadora, porque é um tema que precisa ser tratado com leveza também. A gente precisa, né, levar a leveza para ele ficar interessante. Entendi. Tá? Então, você tem saídas, você tem iniciativas. Algumas são mais robustas, outras menos. A empresa não precisa começar com um pacote completo, com um combo completo. Eu falo sempre assim, só começa. Saia do discurso. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Saia do discurso e comece a ter uma prática aqui, outra ali. Eu acho que esse é um tema que na maioria das empresas é puxado pelo RH, mas eu falo sempre o seguinte, ele é puxado pelo RH. O RH levanta a pauta, mas ele tem que ser praticado por 100% da companhia, do CEO da empresa, tá? Até o estagiário, o tema precisa ser engajado, reconhecido, né? Não tenho dúvida. É o RH que cria as políticas, que põe na pauta, que traz a comunicação, que traz a liderança para o tema, mas a prática no dia a dia, a rotina, o fazer tudo acontecer, só é possível se todas as pessoas da empresa estiverem engajadas e praticando. Não tem outro jeito. Se ficar só no RH, vai ficar só no discurso. Williana, e você na Tato, né, que já tem bem consolidado, né, pelas exemplos que já trouxe aqui, bem consolidado, quando chega uma legislação nova, para vocês não tem susto nenhum, porque você já tem as ações bem consolidadas. Por que eu estou falando isso, né? Porque lá em 2024 nós tivemos um ponto, não é? Uma pontinha de uma legislação que vem com melhorias no decorrer do tempo, e imagino que virá novas legislações aí, que é o relatório de igualdade salarial entre homens e mulheres aí, feito semestralmente pelo Ministério do Trabalho. Faço a declaração, depois eu preencho a declaração e depois eu faço a publicação aí no portal aí de transparência da instituição. Então, para vocês não teve nenhuma novidade, só vou fazer o que eu vou preencher uma declaração de uma ação que eu já faço bem, que é a diversidade, a equidade e a inclusão. Então, para vocês receberam como uma coisa boa, porque vai atestar uma coisa que eu já faço, né? Mas não teve nenhum espanto, vamos dizer assim, nossa, mas uma obrigação, porque você já pratica aí no dia a dia ali da Tato, né? Não teve nenhum desafio, né, para ser sincera, porque a gente já pratica. A minha área de cargos e salários, por exemplo, é uma área que dentro dela, para mim, não importa, né, gênero, raça, não. Os nossos pré-requisitos de cargos e salários estão muito assegurados em cima da competência e do desempenho. E eu não tenho diferença salarial de gênero, por exemplo. Né? Então, quando chegou, não foi desafiador, né?
Foi mais uma tarefa, uma atividade que a gente incluiu, porque você tem que preencher mais um relatório, Isso. né? Então você, né, inclui mais uma atividade dentro do seu processo. Mas para a gente não teve nenhum novo desafio ou alguma necessidade de adequação. Entendi. Né? Porque eu acho que o principal objetivo do relatório é fazer a empresa reconhecer quais são as adequações necessárias que ela precisa fazer. É promover essa reflexão. Eu enxergo, tá, de forma positiva a iniciativa. Embora muitas empresas, né, tenham ficado assustadas e, no primeiro momento, um pouco resistente, né, com o que ia demonstrar, no meu entendimento, é uma provocação positiva para as empresas. Aquelas empresas que já estão, né, muito evoluídas no tema, mais abertas e que já tem isso, né, na cultura, nos valores, elas sofreram um pouco, né? Então elas não tiveram que adequar. Mas para algumas empresas, algumas reflexões foram positivas, né? Sim. A reflexão de falar, opa, tá na hora de eu fazer as minhas adequações aqui para eu poder estar mais aderente. Então eu acho que isso foi um ponto positivo na minha visão. Eu não enxergo isso de forma negativa, não. Mesmo que tire a gente, é bom que tire a gente da zona de conforto. Isso, eu te provoquei porque justamente como a gente é do departamento pessoal, a gente acompanhou, né? Todo burburinho, mais uma coisa aqui, mais uma coisa ali, e eu fiz esse link, eu lembrei, falei, nossa, então não teve dificuldade nenhuma, porque é uma coisa, é uma prática que já vem se executando já bem antes dessa nova obrigação, e aí se tornou, na verdade, mais um processo ali a ser executado, onde o resultado já é esperado ali, satisfatório. O meu setor, né, José, claro, eu tenho que, né, dar uma clareza para vocês também, porque o setor que eu trabalho é primeiro emprego. Né, eu contrato uma galera que eu não preciso que ela tenha experiência, né, atendimento. Então, o meu setor favorece muito também, né, para que eu tenha práticas fortalecidas. Então, eu entendo que tem algum setor que existem algumas restrições, ou de capacidade técnica, né? Exemplo, eu também tenho muitas dificuldades para contratar pessoas com deficiência, por exemplo. A gente tem muita dificuldade de trazer, cumprir aquela cota, né? Mas a gente cria esforços. Tá? Nós participamos de todos os fóruns que existem, né, do assunto, a gente tem vagas afirmativas, a gente organizou a empresa para ser acessível, para trazer acessibilidade, né? A gente criou programas específicos de formação e de capacitação, então eu já não exijo nenhuma experiência, então eu capacito antes do meu profissional ir para a posição de trabalho dele, ele fica 30 dias em treinamento. Eu fico com ele 30 dias, né, ele treinando. Então, eu acho que o meu segmento também me ajuda, né, nesse contexto. Pode não ser uma realidade das demais empresas. Williana, eu gostaria que a gente tivesse muito mais tempo para falar muito mais sobre isso, que eu ainda tinha umas perguntas aqui, mas eu agradeço a sua presença. Espero que quem esteja nos assistindo tenha, como eu aqui, aprendido um pouco, né? Porque isso aqui é uma dose de um conhecimento, que esse conhecimento é muito mais amplo, né, do que esse tempo que a gente está falando aqui. Então, em nome aqui do DP Results, do podcast do DP Results, da comunidade DP Fora da Caixa, eu te agradeço imensamente esse tempo que você separou para compartilhar essa experiência aí consolidada que você tem aí com diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. Eu acho que eu já tenho algumas coisas na minha cabeça que me sinalizou que parte a gente já cumpre alguma coisinha, mas ainda tem um grande mar a ser desbravado ainda para se ter conhecimento e fazer essa implantação dentro das instituições. Só tenho a agradecer esse tempo aí que você ofereceu para compartilhar esse conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, esse é um tema que eu gosto bastante, né? Sempre fez parte da minha carreira. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito no potencial das pessoas, né? Na capacidade de transformação das pessoas. E se eu acredito na transformação das pessoas, eu acredito na transformação das empresas, né? Então, eu trabalho diariamente para que a gente tenha, de fato, ambientes mais saudáveis, mais diversos, né? Mais inclusivos,
porque eu acho que não tem outra alternativa no futuro, se as empresas que quiserem, né, sobreviver e serem competitivas no mercado. Então eu agradeço muito, né? Acho que é um tema que vocês foram super cuidadosos e assertivos, e ele faz parte, sim, né, da rotina. Então acho que vale muito a pena. Muito obrigada pelo convite. Agradeço e espero em outro momento a gente poder conversar mais sobre o assunto. Até mais e novamente agradecido. Até mais, gente.